Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo um tema muito importante chamado concurso de pessoas. Esse tema ele cai em todos os concursos de qualquer área, de qualquer carreira. Você pode reparar que toda prova de concurso sempre terá duas ou mais pessoas praticando uma ou mais infrações penais. A e B, fulano e cicrano, Álvaro e Samuel, João e Gabriel, previamente ajustados. Então, toda prova tem concurso de pessoas. Então, esse tema é de alta importância. O tema é um pouco longo, mas é aqui que você vai partir para a questão de prova. Em primeiro lugar, vamos para a tela. O tema concurso de pessoas, ele vem positivado no artigo 29 e seguinte do Código Penal. Bom, especificamente no 29 e 31. O nosso Código Penal ele é muito parco no que toca ao regulamento do concurso de pessoas, lá na parte geral. Mas vamos ver os pontos importantes numa aula completa sobre essa temática concurso de pessoas, também chamado concurso de agentes. Muito bem, uma introdução, afinal, é necessária. A gente sabe que as infrações penais podem ser praticadas por uma ou por várias pessoas, não é isso? Eu falo em concurso de pessoas quando, Gabriel, me dá um conceito sintético sobre o concurso de pessoas? Sim, podemos falar que fala-se em concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma ou mais infrações penais. Eu vou repetir, fala-se em concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma ou mais infrações penais. Ok? Bom, e aí o artigo 29, ele vem e traz a seguinte redação. Vamos lá, olha o que ele fala. Também não diz muita coisa não, tá? Mas é o que temos na nossa lei, então vamos trabalhar com o que nós temos. Ele fala assim, no artigo 29 caput, inaugura lá título 4 do concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, essa é a redação do artigo 29. Bom, então, Gabriel, posso sair, entre aspas, tacando o artigo 29, em qualquer hipótese, em qualquer situação? Não. O artigo 29, a temática concurso de pessoas, tem sua aplicabilidade restrita a uma espécie de infração penal naquela classificação, naquelas várias classificações de infrações penais. Uma das várias classificações é essa daqui, olha. Em primeiro lugar, nós temos crimes unissubjetivos, também chamados crimes de concurso eventual, e temos a segunda classificação, crimes plurissubjetivos, também chamados crimes de concurso necessário. Qual é a diferença? Bom, como o nome sugere, crimes unissubjetivos, essa classificação está ligada ao número de autores na sujeição ativa do crime. Como o nome sugere, sempre digo a vocês, tudo está no nome da teoria, no nome do instituto, unissubjetivo, um sujeito. São crimes que podem ser praticados por uma pessoa apenas. 99% das infrações penais na lei brasileira são unissubjetivos. Furto, roubo, estelionato, peculato, concussão. Não é isso? Extorsão. Crime tributário. Então, a imensa maioria é unissubjetivo. Okay? Ou seja, pode ser praticado, basta uma pessoa para praticar o crime. Já os delitos classificados como plurissubjetivos, vejam, pluralidade de sujeitos, ou de concurso necessário. Pensa assim, é necessário o concurso de várias pessoas para a prática do crime. Ou seja, aqui uma pessoa não é
suficiente para a sujeição ativa. O tipo vai exigir 2 ou mais pessoas. Um exemplo disso clássico é o artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Somente 3 pessoas podem, é necessário 3 pessoas, somente as 3 pessoas podem configurar o crime de associação criminosa. Também a associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas. Associarem-se 2 ou mais pessoas com o fim de cometer o tráfico de drogas. Então, nesses crimes, uma pessoa só não é suficiente. E aí que vem a grande questão do tema concurso de pessoas e sua aplicabilidade. Presta atenção nisso. O concurso de pessoas, ele só tem aplicabilidade nos crimes unissubjetivos ou de concurso eventual. Por quê? Porque o crime pode ser praticado só pelo A ou só pelo B. Se eles se unem, o que os unirá será o artigo 29. Eles estão em concurso de agentes. Nos crimes plurissubjetivos, eu não preciso do artigo 29. Por quê? Porque essa pluralidade de agentes já funciona como elemento, do tipo. Ou seja, eu não preciso do artigo 29 para unir os agentes que concorrem para o mesmo crime. Isso já é elemento do tipo. Portanto, agora aplicação restrita do artigo 29 do tema concurso de pessoas, só aos crimes unissubjetivos, que é a imensa maioria, tá bem? Mas você não o aplicará nos crimes plurissubjetivos, também chamados crimes de concurso necessário. Bom, vamos prosperar a partir disso. Seguindo, quais são os requisitos do concurso de pessoas? Lembra que eu te dei um conceito aqui? Um conceito mais simples. Eu falei que fala-se em concurso de pessoas quando 2 ou mais pessoas concorrerem para a prática de uma ou mais infrações penais. Pois é, a gente pode dar um conceito mais completo a partir dos requisitos. São 4 requisitos que estão na sua tela. Vamos abordar um por um, no que é relevante para você entender para as suas provas. Mas vejam que interessante. Você pode dar um conceito que abarque os 4 requisitos. Por exemplo, podemos dizer que se fala em concurso de pessoas quando várias pessoas com várias condutas relevantes, previamente ajustadas, dirigem-se à mesma infração penal. Ou seja, num conceito mais completo, uma prova discursiva, uma prova oral, fica melhor. Ou então você pode inverter, pode começar por qualquer elemento. Podemos dizer o seguinte: fala-se em concurso de pessoas quando a mesma infração penal é praticada por várias pessoas que praticam condutas relevantes e previamente ajustadas. Ou podemos afirmar, fala-se em concurso de pessoas quando, previamente ajustadas, várias pessoas com condutas relevantes concorrem para a mesma infração penal. Ou seja, não importa a ordem que você vai dar aqui, o que importa é, se você puder dar na sua prova discursiva ou na prova oral um conceito mais completo, abarcando os requisitos, fica realmente muito melhor. Bom, o que significa cada um dos requisitos e qual é a questão de prova relevante para eles? Requisito 1 é uma coisa bem evidente, é óbvio, porque se estamos falando de concurso de pessoas, é claro que eu tenho que ter várias pessoas que praticam várias condutas, ok? Então, o requisito número 1, ele é óbvio, ele é lógico, autoexplicativo. Bom, requisito número 2, relevância causal de cada conduta. Gabriel, o que é relevância causal? A relevância causal significa a conduta ser capaz de influir o resultado criminoso. Significa a conduta ser capaz de gerar alguma influência, de influenciar o resultado criminoso, como está na sua tela. Tá bem? Gabriel, então, se ela tem que ser capaz de influenciar o resultado criminoso, só posso falar nisso em crimes materiais? Não. Quando a doutrina fala aqui no resultado criminoso, não é um resultado naturalístico, é a configuração, a consumação do crime. Por exemplo, a extorsão, artigo 158, é crime formal, ok? Não precisa do resultado para a consumação. Eu posso
emprestar uma arma para alguém, constranger a vítima com violência ou grave ameaça para praticar a extorsão. É um crime formal, mas eu contribuí para a prática do crime. Percebeu? Eu empresto meu carro para alguém levar drogas do Rio até Goiás. No dia seguinte, a pessoa que levaria a droga, ela seria autora de tráfico de drogas. Eu seria partícipe na modalidade de participação material. Tudo bem? No dia seguinte, ela vai transportar droga, já bota dentro do carro e ela fica sabendo que vai ter uma fiscalização da PRF. E ela faz o quê? Decide não ir de carro e ir de ônibus, né? Para despistar os policiais. Ou seja, ela não usou o meu carro que eu tinha emprestado sabendo que era para fim de tráfico de drogas. Se ela não usou o meu carro, ainda que eu tenha emprestado o meu automóvel, a minha conduta influenciou de alguma forma o tráfico de drogas? Não. Então a minha conduta, que em princípio seria relevante, ela acabou por não ter nenhuma relevância, uma vez que não contribuiu para a prática do crime. Você percebeu? Tudo bem? A pessoa quer matar alguém com uma injeção, com um líquido letal, e eu compro, empresto essa injeção com um líquido letal para a pessoa. A minha conduta foi relevante para a prática do crime? Foi. Então, a minha conduta teve relevância causal. Eu vejo você correr atrás de alguém para lesionar. Vem cá que eu vou te bater, é agora. Aí eu vejo vocês correndo aquela confusão. Aí eu vejo a pessoa correndo e você correndo atrás. O que eu faço? Eu seguro a pessoa para você bater. A minha conduta de segurá-la influenciou o resultado, a prática do crime? Sim. Então, eu concorri para o crime. Eu posso concorrer como partícipe ou como autor. Eu seguro para você lesionar e lesiono junto contigo. Eu seria coautor. Eu estaria aderindo à sua conduta de lesão corporal. Percebeu? Então, isso que significa a relevância causal de cada conduta. Terceiro elemento, ou melhor, terceiro requisito, liame subjetivo. O que é isso, Gabriel? O liame subjetivo é o vínculo psicológico, prévio, é o vínculo subjetivo, é o acordo, é o acerto dirigido à prática da infração penal, ok? Eu combino com você, você combina comigo de roubarmos um banco com emprego de explosivos. A e B combinam uma sonegação fiscal com lavagem de dinheiro. É isso. Tudo bem? É o acerto prévio, é o liame subjetivo. Mas vejam que interessante. Qual é a questão de prova que vem aqui? A questão de prova é a seguinte. É necessário que esse liame subjetivo seja bilateral. Por exemplo, A e B, do A para o B e do B para o A? Sim ou não? Lembra do exemplo que eu acabei de dar para vocês? Que você corre atrás de alguém para lesionar e eu seguro para você lesionar, ou inclusive lesiono contigo, aderindo à sua conduta de lesionar a vítima? Pois então, havia o vínculo prévio entre nós? Olha, se ele vai passar correndo por aí, Gabriel, você segura, que quando você segurar eu já começo a bater, depois você bate também. Não. Eu vi o propósito criminoso, vem cá que eu vou te bater, eu vou te dar porrada, é agora que a gente vai acertar. Eu percebi que você queria agredir a vítima e segurei-a. Você lesionou e depois eu também. Eu apenas a segurei. Ou seja, eu aderi à sua conduta, mas você não sabia disso. O vínculo foi unilateral de mim para você. Percebeu? Uma questão que sempre cai em prova é a seguinte: o vigia de uma fábrica, de uma empresa, está com raiva do patrão que atrasou o seu salário. Ele sabe que tem um furtador que ronda aquela vizinhança, aquele bairro, e se ele vir alguma porta aberta, alguma oportunidade, ele entra e furta. O vigia, sabendo disso, deixa a porta da fábrica, da empresa, da indústria aberta, porque sabe que aquele furtador vai passar por ali. E não dá outra. O furtador passa por ali e entra e furta. A pergunta é: o vigia aderiu à conduta do furtador? Sim, porque sabia que ele passaria por ali e, se visse a porta aberta, iria entrar para praticar a subtração. De outro giro, o furtador sabia que o vigia tinha deixado a porta aberta para ele? Não. Então, o vínculo aqui foi unilateral.
A resposta é sim. O vínculo subjetivo, terceiro requisito do concurso de pessoas, pode ser unilateral. Não é necessário que seja bilateral, pode ser unilateral. Então, nesse caso do vigia, o furtador é autor, sim, de furto, e o vigia, como o vigia aderiu à conduta dele, o vigia será partícipe. Tá legal? Quarto e último requisito, identidade de infração penal. Todos os concorrentes que praticam condutas relevantes previamente ajustadas, eles concorrem para a mesma infração penal. Ok? A mesma. E aqui fica muito claro o exemplo do Zaffaroni. Imagine que nós dois vamos roubar alguém. Eu aponto a arma e digo, não se mexa, perdeu. Aí você vai lá e subtrai dinheiro, celular, telefone. Aí o Zaffaroni se pergunta, então o Gabriel responde pelo crime de ameaça, constrangimento ilegal, e você pelo furto? Não, claro que não. Se nós somos coautores e estamos previamente ajustados, nós vamos praticar a mesma infração penal. Você e eu responderemos pelo crime de roubo. Tudo bem? Bota na cabeça isso. No concurso de pessoas, todos respondem pela mesma infração penal. Tá certo? Numa sonegação fiscal, o A falsificou o documento e o B que praticou a efetiva sonegação. O A falsificou para o B. Ora, eles praticam condutas relevantes sim, mas ambos respondem por crime tributário. O que se vai discutir é quem é autor, quem é partícipe, se ambos são autores, e na divisão de tarefas ao A coube falsificar o documento e ao B praticar a sonegação, isso é outra discussão, mas que é a mesma infração penal, isso é. Tá bem? Ok? Bom, naquele caso que eu emprestei meu carro para você praticar o tráfico de drogas, você não, o agente, né? Eu me coloco no exemplo, mas você não. Para o agente praticar o tráfico, ele responde pelo tráfico como autor, e se ele levasse no meu carro, eu seria partícipe também do tráfico de drogas. Tá bem? Então, mesma infração penal. Tá legal? Bom, vamos então agora prosperar, seguindo daqui. E aí, a pergunta é, quais são as teorias sobre o concurso de pessoas? Isso vem em prova e você precisa saber disso. A pergunta aqui é a seguinte, sempre que quando você for ver uma teoria, estudar uma teoria, se pergunte o que ela está tratando, por que isso foi criado, qual é a finalidade de toda essa discussão. Porque às vezes a gente vê uma teoria, uma não, né? Várias teorias que são criadas, que ficam disputando a temática, a teoria tal diz isso, a teoria qual diz aquilo, e não sabe o propósito. A gente pensa que as teorias são elaboradas assim, à toa, sem nenhum motivo, só para perturbar a gente que estuda, não. As teorias têm uma função. Então se pergunte sempre por que existe essa teoria, qual é a função dessa teoria. Bom, a pergunta aqui é, como você pode ver, são 3 teorias, correto? E a pergunta aqui é, afinal de contas, quantos crimes são praticados quando houver concurso de pessoas? Essa é a pergunta. Quantos crimes são praticados quando se estiver diante de um concurso de pessoas? Bom, e como eu sempre digo a vocês, meus alunos, em direito, meus amigos, tudo está no nome da teoria, no nome do instituto, no nome do princípio, tá bem? Então vamos lá, pensa comigo, não tem que decorar nada, raciocina comigo. Estamos aqui trabalhando com as teorias sobre o concurso de pessoas e a finalidade da existência delas e de toda a discussão que as permeia é a definição de quantos crimes são praticados. Portanto, para a teoria monista, ou monística, ou unitária, quantos crimes são praticados? Bom, aí fica fácil, não fica? Se ela é una, uni, uno, monista ou monística, uma coisa só, quantos crimes são praticados? Ora, um só. Eu tenho apenas um crime. Ok? Independentemente do número de pessoas
que concorreram para o crime, eu tenho um só. Então, se 80 pessoas concorreram para aquela infração penal, todas responderão por um único crime. Tá bem? Não são 50 crimes. É um crime só. 50 pessoas praticando um crime apenas. Tá? Já a teoria dualista, como o nome sugere, dual, dualidade, teoria dualista, sempre que se fala em concurso de pessoas, sempre que houver concurso de pessoas, teremos dois crimes. Daí dual, dualidade. Um crime para os autores e um crime para os partícipes. Ok? Por isso que ela é dual, dualista. E por fim, a teoria pluralista preconiza o quê? Atenção, pluralista, olha que interessante, ó. Plural. O que significa isso? Pluralidade de... Pensa comigo. Pluralidade de crimes. Portanto, para a teoria pluralista, sempre que houver concurso de pessoas ou concurso de agentes, haverá uma pluralidade de crimes. Mas, Gabriel, quantos? Tantos quantos forem os concorrentes. Então, se são três pessoas praticando o crime, eu tenho 3 crimes. Se são 11 pessoas praticando o crime, eu tenho 11 crimes. Tá legal? Essas são as 3 teorias. E agora eu quero perguntar para você o seguinte, raciocina comigo, pensa, não tem que decorar nada, pensa comigo. Qual foi dessas 3, qual foi a teoria adotada? A monista, a dualista ou a pluralista? Bom, vamos partir da lei. E agora volto para a leitura do artigo 29. Partindo da lei, nós conseguimos definir qual foi a teoria adotada. Olha o que diz para o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a extecominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, quem é o quem? Não sei. O quem podem ser 2, 3, 4, 15 pessoas. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime singular, o crime, um único crime, e incide nas penas a igualmente singular, combinadas. Claro, cada um na medida de sua culpabilidade. Tá? Agora, o que importa é, crime é um só. Não está no plural, está no singular. Portanto, a partir disso, a pergunta é, qual foi a teoria adotada? A adotada foi a teoria monista, monística ou unitária. Viu como é fácil raciocinar a partir da lei? Viu como é fácil, é simples concluir um raciocínio, chegar a uma conclusão lógica depois de raciocinar? Não tem que decorar nada, a gente foi para a lei, embora muito mal escrito o artigo 29, de lá nós tiramos a teoria adotada. Então, Gabriel, a teoria adotada foi a teoria monista, monística ou unitária? Foi, com um cuidado. Com um cuidado. Qual é o cuidado? Bom, pela teoria monística unitária, independentemente do número de pessoas, sempre haverá um crime. E quer saber mais? Olha agora aonde vamos chegar com esse raciocínio. Vamos dar um passo atrás? Olha para a tela. Temos um crime e, ó, mais o mesmo crime. Por quê? Porque o quarto requisito é a identidade de infração penal. Portanto, além de ser um crime só, será, à luz da teoria monista, será o mesmo crime. Tá? Contudo, meus amigos, nós temos aqui exceções.
nós temos algumas exceções. Nessas exceções, nós temos, sim, várias pessoas com condutas relevantes previamente ajustadas. Contudo, não haverá o quarto requisito. Não será o mesmo crime, tá? Aí você pensa comigo, se não será o mesmo crime para todas, para ambas, se forem duas, são crimes diferentes. Então nas exceções, eu não tenho um crime só, eu tenho dois crimes. E não será, naturalmente, por óbvio, a mesma infração penal. Serão infrações diversas, infrações distintas. Quais são os casos nos quais teremos essas exceções? Vou dar-lhes alguns exemplos. Em primeiro lugar, pensemos no crime de aborto. A gestante consente que o médico realize o aborto nela, correto? Qual é o crime que ela pratica? A gestante pratica o artigo 124. Autoaborto, aborto consentido. E o médico que realiza o aborto com o consentimento dela? O médico está no artigo 126. Eles combinam, a mulher está grávida, procura o médico, quer abortar, ele faz o aborto. Vamos para a tela. Nesse caso nós temos, muita atenção agora, nós temos aqui várias pessoas, a gestante e o médico. Condutas relevantes? Sim. Que condutas? Ela em consentir e ele em fazer o aborto. Estão previamente ajustadas? Sim. Opa, mas não é a mesma infração penal. E tanto não é que a gestante está no 124 e o médico no 126. Ou seja, além de não ser o mesmo crime, não é apenas uma, são duas infrações penais. Ok? Percebeu? Aliás, bota na cabeça uma coisa. No aborto, a mulher sempre estará no 124. Ou ela provoca o aborto em si mesma, ou ela consente que outrem provoque o aborto nela. Mas o crime dela sempre será o 124. Na prova, não importa se ela consentiu, se foram dois médicos, 3, 4, se ela revogou depois, enfim, ela sempre estará no 124. Tá? Notem que são crimes diferentes para pessoas diversas. Tá bem? Uma outra hipótese, um outro caso é o seguinte. Um agente quer praticar um descaminho, artigo 334. E o agente responsável pela fiscalização alfandegária facilita, proporciona o descaminho. São amigos de longa data e combinam, vou chegar de Nova York no voo tal, no dia tal, hora tal, você vai me ver de calça jeans, blusa preta, boné azul, então vê se você quebra meu galho. Não, pode deixar que eu faço vista grossa. Quem traz a mercadoria permitida, porém, sem pagar a tributação devida, comete crime de descaminho. E o fiscal, em princípio, seria partícipe do descaminho, correto? Entretanto, há um tipo penal específico para ele, que é o artigo 318. Portanto, temos duas pessoas com condutas relevantes previamente ajustadas, mas são infrações diversas. Perceberam? Ok? Bom, outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Vamos imaginar que o empresário do ramo de obras, empreiteiro, promete uma vantagem indevida ao governador para que o governador ajuste lá, ele ganhe a licitação, faça o contrato, e o governador aceita, se a gente fechar a licitação, eu te dou 5%, se a gente fizer o contrato, tá bem? O governador, ele vai mexer os pauzinhos dele, entre aspas, né, para fazer com que a empresa ganhe a licitação. Claro, fraudulentamente. Então, o empresário pratica o crime de corrupção, olha para a tela, corrupção ativa. E o governador que aceitou a promessa, o empresário pratica corrupção ativa, 333. O governador, corrupção passiva, por ter aceitado a promessa de vantagem, 317. Estão previamente ajustados? Sim. Estão, sim, previamente ajustados. Portanto, senhores, nesses casos todos, nós temos hipóteses nas quais não é o mesmo crime e não é apenas um, são vários. Portanto, essa teoria monista ou monística ou unitária, ela recebe essa relativização.
ela recebe esse tempero dessas exceções. Reparem que nessas exceções, qual foi a teoria adotada? A teoria pluralista, ok? Por isso que a teoria monista, e aqui vem a observação que eu fiz para vocês um tempo atrás, eu falei, a teoria adotada foi a teoria monista, monístico-unitária, com um detalhe. Como há exceções nas quais se adota a teoria pluralista, a teoria adotada foi a teoria chamada teoria monista, temperada, monista, moderada, também chamada de monista matizada. Ela é relativizada por exceções pluralistas. É aquilo que você já ouviu dizerem por aí, isso é uma exceção pluralista teoria monista. Vamos melhorar essa frase decorada? Isso é uma exceção pluralista teoria monista. Vamos melhorar a decoreba? Vamos entender? Isso é uma exceção. Todos aqueles casos que eu dei para vocês, além de outros tantos, são exceções nas quais se adota a teoria pluralista e afasta-se a teoria monista. Então, resumo da ópera, qual foi a teoria adotada? A teoria adotada sobre o concurso de pessoas foi a teoria monista temperada, ou monista moderada, ou monista matizada. Tá bem? Ok? Por quê? Essa moderação, esse tempero, ocorre porque nas exceções adota-se a teoria pluralista em detrimento da monista. Resumo da ópera, a teoria adotada, de novo, foi a teoria monista, monístico-unitária, temperada, moderada e ou matizada. Tudo bem? Vamos seguir no próximo bloco. Até lá.